Olá, vamos para os oitavo dia aqui da nossa leitura, onde eu estou compartilhando o aprendizado deste livro que eu achei poderoso demais. A Isca de Satanás é um livro de John Bevere e ele fala como se livrar de uma armadilha mortal que é a ofensa. Esse livro eu achei tão necessário para todos nós nesse tempo, principalmente em tempo em que as pessoas estão tão sensíveis aos acontecimentos. Então, eu quero compartilhar com você aqui sobre este livro e que com certeza vai te ajudar aí na sua jornada, na sua caminhada cristã. Sejam muito bem-vindos, você que está assistindo ao vivo, Meirinha, e quanto também vocês que estão acompanhando essa leitura em outros momentos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, Tia Jace. Um grande abraço. Vamos lá. O livro, capítulo 8, ele começa falando sobre tudo que pode ser abalado será abalado. E olha só que interessante, ele fala muito sobre a vida do crente, ela precisa ser abalada, principalmente porque quando nós sofremos alguns tipos de situações adversas em nossa jornada, em nossa caminhada, nós aprendemos lições necessárias e essas lições é para nos tornar mais fortes. A lição que nós aprendemos diante das dificuldades, essa lição não é para nos abater, não é para nos tirar a força, essa lição é para nos tornar mais fortes. E eu quero que você entenda que muitos acontecimentos em sua vida, certamente você olha e diz assim, mas eu não consigo suportar este acontecimento. Este acontecimento é pesado demais, é forte demais. Mas esses acontecimentos, na verdade, têm um propósito divino. E que propósito seria esse? Um propósito de nos ajudar a tirar algumas atitudes que nós temos das nossas vidas e nos traz o conhecimento da verdade. E assim aconteceu com muitos homens de Deus, onde Deus não livrou essa pessoa de passar pela tribulação, pela dificuldade. O que Deus livrou foi essa pessoa em meio às dificuldades. Deus ele não livrou ninguém da dificuldade. Lembra que a ofensa, muitas vezes nós fugimos da ofensa, fugimos da dificuldade, mas quando a gente olha para a Bíblia, o que a gente aprende é que a maioria das pessoas, Deus não livrou da dificuldade. E às vezes a dificuldade é a ofensa. A dificuldade, às vezes, é exatamente a ofensa que você sofreu em um ambiente, na igreja que você está, no ambiente familiar, no ambiente profissional. Muitas vezes você sofre algumas ofensas, mas que essas ofensas sejam consideradas como um propósito divino, para que você possa, em algum sentido, amadurecer, por mais difícil que seja, por mais terrível que seja as dificuldades, no ambiente que você está passando, tudo isso serve para um amadurecimento e que ainda que você não consiga ter clareza disso, mas tenha fé, tenha a certeza de que aquilo que será abalado, que pode ser abalado, será abalado. Então, está aqui esse momento, né, do livro. Ele fala principalmente aqui, em uma das partes, ele fala sobre o propósito de ser peneirado, do peneiramento, né? Ele fala sobre Simão Pedro, que Jesus ele diz assim, Simão, essa noite, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E muitas vezes a gente não quer ser peneirado. Peneirar significa, né, ser testado, ser provado a nossa fé. Será que nós temos fé suficiente do jeito que nós dizemos que temos? Será que nós temos verdadeiramente a fé que dizemos que temos? Mas essa fé, quando é provada, muitas vezes nós fugimos desse momento de provação, nesse momento de teste. E aí, Pedro dizia assim, olha, eu sei, eu tenho as manhas, eu tenho capacidade. Aí Jesus diz assim, Pedro, deixa eu te dizer uma coisa,
Satanás pediu a tua alma para peneirar. E aí, será que dá certo? Aí é onde muitas vezes as máscaras vão caindo. Essa autossuficiência, essa arrogância, essa prepotência que nós temos vai caindo por terra porque percebemos que não somos tão aquilo que as pessoas acham ou que nós mesmos achamos que somos, né? E aí, Jesus diz assim, olha, porém eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, pois tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. O que Jesus está dizendo? Paz seja convosco, Aline. O que Jesus está dizendo aqui? Ó, porém eu roguei contra ti que a tua fé não desfaleça. Ele não disse assim, eu vou te livrar da peneira. Ele diz assim, olha, eu vou rogar para que você tua fé não seja desfalecida. Ele não roga contra a peneira. Por quê? Porque Deus sabe que muitas vezes a peneira que nós passamos é necessário para a gente amadurecer, para a gente extrair as lições, para a gente fortalecer. E Deus ele não diz assim, Pedro, mas eu roguei para você não passar por essa peneira. Ele diz assim, não, eu só roguei para que a sua fé não desfaleça, porque a peneira na vida do crente faz parte do seu amadurecimento. E se você não entender isso, você vai viver fugindo dos tratamentos que Deus tem para você, que é para te fortalecer. Você vai viver reclamando, duvidando, fazendo as coisas do seu jeito, sem compreender que muitas dessas peneiras fazem parte do propósito de Deus para extrair o seu melhor e você crescer. Quem está entendendo isso aqui? Jesus não orou para Simão escapar do abalo que levaria à margem da destruição. Ele orou para que a fé dele não fraquejasse no processo. Jesus sabia dessa prova. Dessa prova, um novo caráter surgiria. O caráter de Simão Pedro precisava cumprir o seu destino e para fortalecer os seus irmãos. A intenção do inimigo era destruir aquele homem de grande potencial, que havia recebido tantas revelações, mas Deus tinha um propósito diferente com esse abalo. Como sempre, Deus está muito à frente do diabo. Ele permitiu que o inimigo fizesse o que fizesse em tudo, em Simão, que precisava ser abalado. Na verdade, quem precisava ser abalado seria Simão. Carlos, meu amigo, um grande abraço, meu amigo. E aí ele diz assim, olha, o resultado do abalo tremendo foi que toda a confiança de Simão Pedro terminaria e tudo que restaria seria o firme fundamento de Deus. Pedro precisava passar por aquela sacudida, por aquele abalo, para quê? Para que a confiança dele saísse dele mesmo e passasse a ser a confiança em Cristo. Tivesse verdadeiramente a sua confiança firmado em Cristo. E é por causa disso que por muitas vezes nós sofremos alguns abalos em nossas vidas. É porque de alguma maneira ainda existe uma autossuficiência dentro de nós. É porque de alguma maneira ainda existe algumas situações que nós precisamos nos livrar. E aí ele fala, por exemplo, a diferença entre Pedro e Judas. Olha só, Judas, ele estava cheio de remorso e sabia que havia pecado, mas ele conhecia o Cristo. Mas ele não conhecia o Cristo. Ele não tinha o entendimento da magnitude daquele a quem ele havia traído. Ele apenas disse, traí o sangue inocente. Se ele conhecesse Cristo como Simão Pedro conhecia, ele teria voltado atrás e teria se arrependido, conhecendo a bondade do Senhor, né? Então, quando a gente entende o Senhor, quando a gente compreende verdadeiramente a Cristo, a gente não fica tomando decisões precipitadas. Nós, muitas vezes, vamos nos arrepender e o que eu quero que você entenda é isso. O arrependimento é o ato mais nobre que você pode ter para você ser fortalecido e não ficar presos às ofensas. Em geral, vemos situações em nossas vidas através de óculos de curto alcance. Isso distorce a imagem real de Deus. Deus olha o aspecto eterno daquilo que nos acontece.
Se olharmos as situações somente a partir do nosso ponto de vista limitado, duas coisas podem acontecer. Primeiramente, em meio ao processo de purificação de Deus, ainda seremos uma presa fácil para a ofensa. Quer seja nós ofendidos com Deus ou com algum dos seus servos. Em segundo lugar, facilmente somos enganados pelo inimigo. Satanás usará algo que parece certo no momento, mas o seu plano final é usar aquilo para a nossa destruição ou para a nossa morte. Olha que terrível isso daqui. Dependendo do caráter de Deus, uma das estratégias do inimigo para tentar nos afastar da confiança em Deus é perverter a nossa percepção do seu caráter. E aí ele fala sobre lá no Jardim do Éden, quando a serpente vai conversar com Eva. Deus havia dito: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Na essência, a serpente estava dizendo a Eva: Deus está retendo tudo que é bom de vocês. Olha isso. Olha só como é que acontecem as coisas. Como Satanás consegue perverter, distorcer, mudar o fato para nos favorecer. Enquanto o fato real é: não comam deste fruto. Não comam. Isso é o quê? Para segurança e preservação. Deus havia dado este entendimento, esta lição, esse direcionamento. No entanto, a cobra usa a mesma situação para quê? Para dizer assim: olha, na verdade o que Deus está dizendo é que Deus está retendo tudo que é de bom de vocês. Muitas vezes isso acontece. Deus realmente não se importa com você. É o que a serpente diz, né? Deus não se importa com você. Qual é a coisa que Ele está impedindo que vocês tenham? Ele não deve amar vocês como vocês pensam. Ele não deve ser um bom Deus. Ela foi enganada e acreditou em uma mentira sobre o caráter de Deus. Quantas vezes nós vemos isso dentro da igreja? Pessoas que muitas vezes elas são infiltradas para colocar em dúvida o caráter daquele que é o líder. Pessoas que são usadas muitas vezes e com razões. E muitas vezes com razões. Mas nós já aprendemos aqui nesse estudo desse livro alguns pontos de observação aí. Se você não pegou, volta lá e assista outros vídeos. E muitas vezes acabam dizendo isso: olha, essa pessoa não te ama, essa pessoa não se importa com você, o líder não se importa com você, o pastor não se importa com você, aquele líder do departamento não se importa com você. Qual é a coisa boa que ele está impedindo que vocês tenham? Ele não deve amar vocês como vocês pensam. Isso tudo é os argumentos da cobra, os argumentos da serpente. E a gente muitas vezes acaba aceitando esse argumento e comemos do fruto proibido, que é, nesse caso aqui, eu estou trazendo para você, nesse caso, uma ofensa. Nós experimentamos da ofensa e até gostamos, né? Então o inimigo distorceu a maneira como o caráter do Pai, pervertendo a nossa visão dos nossos pais terrenos. E aí? Se você se entregou inteiramente a Jesus e está entregue aos seus cuidados, não pode se ferir ou escandalizar. Você pode não... Desculpa, vou ler novamente. Se você se entregou inteiramente a Jesus e está entregue aos seus cuidados, não pode se ferir ou escandalizar, porque você já não pertence a si mesmo. Lembra que é escandalizar o que é que representa? Volta lá, significa armadilha. Não pode cair nessa armadilha. Aqueles que estão feridos e decepcionados são aqueles que foram a Jesus pelo que Ele pode fazer por eles e não por causa de quem Ele é. Quando temos essa atitude, nos decepcionamos facilmente. O egocentrismo faz com que tenhamos visão curta. Somos incapazes de ver nossas circunstâncias imediatas pelos olhos da fé. Outro ponto aqui,
Às vezes nossos filhos não entendem como os nossos métodos ou lógica que há por trás dos nossos treinamentos ou dos treinamentos que nós lhe damos. Tentamos dar explicações aos filhos mais velhos para que eles possam se beneficiar da sabedoria, mas eles podem não entender ou concordar por causa da sua imaturidade. Mais tarde, na vida, eles entenderão. Ou talvez o motivo seja para testar a obediência, o amor e a maturidade deles. O mesmo acontece com o nosso Pai nos céus. Situações e a fé diz. Nessas situações a fé diz: confio em ti mesmo. Confio em ti mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não entenda, né? Confio em ti mesmo que eu não entenda. Somos arraigados e alicerçados quando temos o amor e a confiança intenso em Deus. Nenhuma tempestade, independente do quanto possa ser intensa, jamais pode nos abalar. Simão Pedro não podia se gabar de ser grande. Ele havia perdido sua confiança natural e viu claramente a futilidade da sua força de vontade. Ele havia sido humilhado, por isso agora era o candidato perfeito para a graça de Deus. Olha isso. Deus dá a sua graça aos humildes. A humildade é pré-requisito, aquele que foi uma lição forjada na consciência de Pedro. Pedro havia sido abalado a ponto de chegar à beira da desistência. E é tanto que o anjo diz assim: mas ide, dizei aos discípulos e também a Pedro, né? Nesse caso, ele demonstra, o anjo precisou mencionar o nome de Pedro. Ele estava a ponto de naufragar na fé, mas Deus ainda tinha estabelecido fundamento nele. Ele seria removido pelo abandono, mas ele não seria removido pelo abandono, mas fortalecido. Entende isso? Entende que o abandono, na verdade, não é para nos enfraquecer, não é para nos perder, mas sim para nos fortalecer? Entenda de uma forma diferente. As provações da vida trarão à luz o que está em seu coração, quer você seja ofendido com Deus ou com os outros. E aí ele passa então a dizer sobre um homem, um jovem. Esse jovem, ele cuidou desse jovem, era um jovem de 14 anos, que era um menino muito crente, zeloso pelas coisas de Deus, servia fielmente a Deus, era voluntário. E aí, certa altura da vida desse jovem, ele passava 4 horas diárias em oração, ouvia muitas coisas do Senhor e compartilhava com os outros. O que compartilhava era sempre uma bênção, né? Ele conta então essa história desse jovem. Ele amava esse jovem, reconhecia o chamado de Deus para a vida desse rapaz e investia muito tempo na vida desse jovem. Ele só tinha uma preocupação, que era que esse jovem tivesse confiança demais nele mesmo. Ele queria dizer algo, mas não tinha liberdade para fazer isso. Sabe aquela pessoa que era um jovem tão de Deus, tão usado por Deus, e que muitas vezes ele dizia assim, ele tinha um medo desse jovem de alguma maneira se decepcionar, se ofender com alguma coisa, então ele não dava essa abertura para falar. Eu sabia que uma mudança aconteceria, ele passou por algumas tempestades difíceis, mas ainda assim permaneceu firme. Às vezes eu questionava o meu discernimento enquanto via ele passar por graves provações. E aí ele conta então que esse jovem ele passa por 2 perdas, a perda do seu pai e a perda de 2 dos seus amigos. E aí quando ele perde o pai e esses seus amigos, ele começa agora a questionar Deus e começa a ficar revoltado com Deus. E ele passa então a ficar zangado com Deus. Ele estava zangado com o seu pastor, ele não estava zangado com o seu pastor, com a sua família, mas ele estava ofendido com Deus. Ele continuou consumido pela frustração e porque Deus havia falhado com ele na hora que ele tanto precisava. Ele acreditava que Deus lhe devia algo e havia aberto mão de muitas coisas para servi-lo. Muitas pessoas passam por dores e decepções piores que essas, enquanto outras passam por provações menos extremas. Ficam ofendidas com o Senhor. Elas acreditam que ele deveria levar em consideração tudo o que fizeram por Deus, né? Aqueles que se ofendem não entendem
plenamente que grande dívida Jesus já pagou por eles, para que eles sejam livres. Eles se esqueceram desse tipo de morte. Aquele jovem parou aí de ir para a igreja e começou a andar com uma turma errada. Frequentou bares, festas, em frustração. Ele não queria mais nada com o Senhor. Ele queria evitar o contato com Deus. Mas o ano passou e, através de vários incidentes, ele viu que Deus ainda estava em operação em sua vida. Ele se aproximou de Deus, mas agora de maneira diferente. Ele veio em humildade. Depois que esse tempo de prova terminou, o Senhor mostrou que ele jamais o havia abandonado. Eu era um homem sem caráter, disse o jovem. Eu era um homem sem caráter e sem profundidade em meus relacionamentos. Fui criado por meu pai para ser forte fora e por fora. Um homem que venceu pelo esforço. Eu jamais poderia crescer do modo que Deus queria. Sou grato pelo Senhor não ter me deixado naquele estado. Ele percebeu que sua vida foi abalada de várias formas. Sua autoconfiança foi eliminada. Mas aquele jovem tinha um fundamento que Simão Pedro tinha. Ele não podia ser retirado. Agora, em vez de edificar sua vida e seu ministério através do orgulho, ele está construindo através da graça. Entende? Que a nossa vida ela não pode ser edificada através do orgulho, mas sim através da graça. Suas ofensas revelarão a fraqueza e os pontos frágeis de nossas vidas. Em geral, o ponto em que pensamos que somos fortes é a área da nossa fraqueza oculta. Ela permanecerá escondida até que uma poderosa tempestade arranque aquilo que a cobre. O apóstolo Paulo escreveu: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos o Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Não podemos fazer nada que tenha valor eterno na nossa própria vida, na nossa própria capacidade. É fácil dizer isso, mas ter a verdade profundamente arraigada em nosso ser é outra coisa. Amém? Pegou o aprendizado de hoje? Que muitas vezes o abalo que nós sofremos em nossa caminhada, em nossa jornada cristã, é na verdade apenas um ponto de amadurecimento. Amém? Amanhã a gente vai estar no capítulo 9. E aí depois, a gente vai terminar essa lição. Ou essa lição não, esse livro. Quero orar por você. Deus, mais uma vez, Pai, fortalece essa pessoa. Deus, nós não estamos aqui te pedindo que o Senhor livre esta pessoa das provações, mas que o Senhor livre essas pessoas nas provações. Que ela possa manter a sua fé, que ela possa estar enraizada em Ti, Pai. Que ela possa estar, meu Deus, firmada na rocha, fundamentada naquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, nós abençoamos esta pessoa hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Paz seja convosco. Um beijo no coração. Tchau.